Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Eduardo, professor de matemática, e hoje nós vamos corrigir, nosso último exercício sobre o princípio multiplicativo. E aqui nós temos três questões, falando sobre isso. Eu vou lendo e aí a gente vai resolvendo junto, tá bem? Então, na primeira questão a gente tem o seguinte, diz: Ana estava se organizando para viajar e colocou na mala 3 calças, 4 blusas e 2 sapatos. Quantas combinações Ana pode formar com uma calça, uma blusa e um sapato? Então aqui, tudo que a gente tem que fazer é analisar os elementos, Perceber se eles são dependentes ou independentes, porque isso é fundamental, E se ele pode ser repetido, Então aqui a gente tem 3 calças, 4 blusas e 2 sapatos. Então nada disso pode ser dependente, Ele é vestido em etapas. Então aqui nós temos 3 calças, Vou colocar 3C. 4 blusas, 4B. E 2 sapatos, 2S. Então, para a gente calcular a quantidade de combinações diferentes, como nenhum deles vai depender do outro, todos são independentes, A gente pode fazer daquela forma, multiplicando todos os nossos elementos, Então, seria, 3 calças, Vezes 4 blusas, vezes 2 sapatos, tá bem? E aqui a gente chega no seguinte valor, 3 vezes 4 vai ser igual a 12, 12 vezes 2 vai ser igual a 24. Então, a gente tem um total de 24 combinações. Só focar aqui. A gente tem um total de 24 combinações. Ou seja, nossa resposta correta é a letra C. Vou colocar aqui. Aí aqui também a gente tem na segunda questão o seguinte. Um professor elaborou uma prova com 5 questões e os alunos deveriam respondê-la assinalando verdadeiro V ou falso F, para cada uma das questões. De quantas maneiras distintas o teste poderia ser respondido? Então aqui, a gente tem 5 questões, E essas 5 questões, elas são independentes, ou seja, você pode marcar a primeira questão como verdadeiro, V, e a segunda tanto faz. Você pode marcar V ou F, então elas são independentes. E elas são feitas por etapas, Você faz a primeira questão, depois a segunda, depois a terceira. Você não responde uma questão ao mesmo tempo. Então, tudo que a gente tem que fazer é analisar quais são nossos elementos. Nossos elementos aqui são cada uma das questões, Então, a gente tem a primeira questão, a segunda, terceira, quarta e quinta questão, Esses são nossos elementos. E as possibilidades desses elementos, Primeira questão, V ou F. Duas possibilidades, Segunda questão também, V ou F. Terceira questão, V ou F. Quarta, V ou F. E quinta, V ou F. Então, em cada questão, a gente tem duas possibilidades, Ou seja, nós temos 5 elementos com duas possibilidades cada. Seria o mesmo que eu colocar aqui, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, tá certo? E vai ser isso que a gente vai fazer nessa segunda questão, Duas possibilidades aqui da primeira questão, vezes duas possibilidades da segunda questão, vezes duas possibilidades da terceira, e assim vai. Duas possibilidades da quarta e duas possibilidades da quinta. Então, o total de possibilidades vai ser o seguinte, 2 vezes 2 vai ser igual a 4. 4 vezes 2 vai ser igual a 8,
8 vezes 2 vai ser igual a 16. 16 vezes 2 vai ser igual a 32. Então, são 32 possibilidades, tá bem, pessoal? E por último, aqui a gente tem a nossa terceira questão, né? Melhor, na nossa segunda questão, nossa resposta será a letra D, né? Que tem o número 32. E na terceira questão a gente tem o seguinte: de quantas maneiras um número com 3 algarismos distintos pode ser formado utilizando os números, né? 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então aqui, ó, a gente tem que considerar o seguinte: ele pede que os algarismos sejam feitos de forma distintas, né? Ou seja, um algarismo não pode repetir. Então aqui a gente vai ter o seguinte, ó. Primeiramente, os elementos que a gente vai ter o primeiro algarismo, né? O segundo algarismo e o terceiro algarismo. Então, ó, nas condições de primeiro algarismo, a gente tem alguma possibilidade, algum desses números aqui de 0 até 5 que não pode ser utilizado, será o número 0, né? Porque um algarismo que começa com o número 0, ele vai ser desconsiderado e, portanto, ele passa a ser um número de 2 algarismos. Então, aqui, ó, como possibilidade para esse nosso primeiro elemento aqui, o primeiro algarismo, ele tem que ser um número entre 1 e 5. Ou seja, são 5 possibilidades. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aqui, ó, a gente tem 5 possibilidades no primeiro elemento. No segundo elemento, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter todas as 6 possibilidades, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Menos uma possibilidade por conta que a gente não pode repetir um número, né? Então, o número que estava aqui não pode se repetir nesse. Então, a gente diminui um valor. Desses 6, a gente diminui um número, vai ficar 5. E na terceira aqui, né? A gente vai ter o quê? As nossas 5, né? A gente repetiria 5 novamente, possibilidades, menos uma, porque não pode repetir, né? Ou seja, aqui, ó, a gente teria as possibilidades 0, 1, 2, 3, 4, 5. Seriam 6 possibilidades aqui, né? Só que ele não pode repetir nem com esse e nem com esse. Então, a gente teria que diminuir 2 números dessas possibilidades, ó. E como seriam 6 menos 2 números dessa possibilidade, então passam a ser 4 possibilidades nesse elemento. Então aqui, ó, pessoal, quando for uma coisa dependente, ou seja, quando ele disser não pode repetir, aí toda vez que você preencher um valor aqui, o próximo valor ele tem que ser menor, pelo menos um número menor do que ele, tá bem? Isso a gente vai ver depois também com... isso a gente vai ver depois com números fatoriais, tá certo, pessoal? Então, por enquanto, a gente faz o seguinte. Toda vez que ele disser que é dependente, que não pode se repetir, a gente a cada elemento vai diminuindo uma possibilidade, tá bem? Então, aqui tudo que resta é fazer nossa multiplicação. 5, né, vezes 5 vai ser igual a 25. 25 vezes 4 vai ser igual a 100. E esse é o nosso valor final. Então, nossa resposta da terceira questão vai ser igual à letra D, número 100. Tá certo, pessoal?